Ontem uma parte da Europa ficou sem energia, um apagão atingiu cidades aqui na Espanha, Portugal, França e Bélgica e até agora ninguém sabe o que realmente aconteceu. Muitos trens pararam no meio do caminho, pessoas ficaram presas e as possíveis causas começaram a ser discutidas. Coincidentemente, semanas antes, alguns governos pediram para suas populações se prepararem com kit de sobrevivência. Será que tem alguma coisa aí que esses governos estão escondendo? Esse final de semana na Irlanda, milhares de pessoas foram às ruas contra a imigração e na Alemanha, uma nova pesquisa mostra que quase 80% dos trabalhadores estão desmotivados. Inclusive, tem agricultores oferecendo salários muito altos e mesmo assim eles não conseguem contratar ninguém. E é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Nesse último final de semana, Dublin viu milhares de pessoas protestando contra a imigração e, de acordo com o jornal The Irish Times, os manifestantes carregavam bandeiras da Irlanda e usavam bonés com a frase Make Ireland Great Again, meio que tentando imitar o Donald Trump. E a principal queixa deles é que a chegada massiva de imigrantes estaria prejudicando o mercado de trabalho e aumentando o preço dos aluguéis. E nos últimos anos a Irlanda realmente tem recebido muitos trabalhadores estrangeiros, estudantes e refugiados, e isso causa uma pressão no mercado imobiliário e faz o aumento dos preços acontecer. Quando esse tipo de coisa acontece, eu acho que tem muita gente que confunde crítica com preconceito. Claramente, os imigrantes são fundamentais para a economia de vários países, inclusive da Irlanda, mas eu também entendo a frustração de quem já vivia no país e hoje não consegue mais pagar o seu aluguel. Não é um problema só da Irlanda. Em Portugal, na Austrália, por exemplo, o preço dos aluguéis disparou depois de um aumento da imigração. Eu mesmo morei na Austrália em 2023 e um quarto simples custava no mínimo $300 por semana. E eu não estou brincando, agora deve estar mais caro. A verdade é que tem proprietário que prefere alugar o seu apartamento no Airbnb, que é muito mais caro, ou ele aluga os quartos separados e cobra 50% ou 100% a mais do que ele cobraria fazendo um contrato de aluguel tradicional, de longo prazo. O resultado disso é que fica realmente muito difícil morar em grandes cidades como Dublin ou Melbourne, porque o preço do aluguel ele não para de subir. Mas agora eu quero saber de você. Se você tivesse um apartamento, por exemplo, em Dublin ou em Melbourne, que são cidades que recebem muitas pessoas, como você alugaria o seu apartamento? Você deixaria ele no Airbnb para ganhar muito mais dinheiro? Você faria um contrato de longo prazo, ganhando menos? Ou você aumentaria o preço do seu aluguel e dividiria os quartos, alugaria os quartos para vários inquilinos diferentes? O que você faria? Deixa aqui nos comentários. E a Alemanha aparentemente está enfrentando uma crise de motivação. Uma pesquisa feita no ano passado pelo Gallup Engagement Index revelou que 78% dos trabalhadores alemães estão desengajados, e isso quer dizer que eles fazem apenas o mínimo exigido. Desses trabalhadores, apenas 9% tem um vínculo emocional com o trabalho e metade deles pensa em mudar de emprego ainda esse ano. A causa disso? Crise econômica, pessimismo em relação ao futuro, baixa confiança nas empresas. E segundo o jornal Merkur, os agricultores alemães também estão com dificuldades de contratar pessoas para poder fazer as colheitas. Os jovens alemães eles não têm se interessado por trabalhos braçais, mesmo quando esses trabalhos pagam muito bem. E o setor que sempre dependeu mais de imigrantes agora está sofrendo bastante com a mão de obra e o interesse geral mesmo. E aí a pergunta que fica é aquela: será que só ganhar bem não motiva mais as pessoas a trabalhar? Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu já conheci alguns europeus e, sinceramente, todos que eu conheci, eles me parecem pouquíssimo ambiciosos, tá? Não estou falando mal, é só o que eu vejo, E principalmente quando esses são de países mais desenvolvidos, tá? Aqui trabalhar mais nem sempre significa que a pessoa vai ter uma vida melhor. E aparentemente o pessoal tem valorizado muito mais ganhar menos e ter mais folgas do que trabalhar mais e ganhar mais, Uma vez que essa pessoa, ela trabalha um mês e ela, por exemplo, compra o iPhone que ela quer ou o computador que ela quer. Enquanto no Brasil, uma pessoa precisaria de vários meses para poder fazer essa mesma compra, Eu acredito que essa facilidade de acesso às coisas talvez afete um pouco aí essa questão da ambição das pessoas, Mas essa é a minha opinião pessoal, tá? A Alemanha, por exemplo,
Tem muita vaga de trabalho em aberto, né? É o país que mais tem vagas de trabalho em aberto na União Europeia inteira. Só que o idioma ele ainda é uma barreira, né? O que impede que chegue mais imigrantes ainda, né? Não é como Portugal e a Espanha, por exemplo, que conseguem atrair trabalhadores da América Latina com bem mais facilidade, né? E é aquela, né? Se os europeus não querem trabalhar, vai chegar um ponto em que esses países vão precisar flexibilizar cada vez mais a chegada de novos imigrantes para poder trabalhar, né, e ocupar essas vagas para pagar imposto, para sustentar os aposentados que representam uma grande parcela da população desses países, né, e uma grande parcela do orçamento do governo também. Mas a questão é, você toparia morar na Alemanha e trabalhar na Alemanha para ganhar em euro? Deixa aqui nos comentários. Ontem aconteceu um apagão aqui na Europa, que atingiu parte da Espanha, Portugal, França e Bélgica e algumas outras regiões. E aqui onde eu moro, na Espanha, por exemplo, a gente ficou quase 8 horas sem energia elétrica e sem acesso ao celular praticamente, porque o sinal ele ficava indo e voltando e boa parte do tempo ele não funcionou. Os trens e metrôs também não estavam funcionando, né? Aqui na Europa existem alguns trens que eles fazem viagens, né, de uma cidade a outra, às vezes ele vai de uma ponta a outra do país, e alguns desses trens eles ficaram parados, né, por conta da falta de energia, e as pessoas praticamente ficaram presas dentro desses trens, elas não tinham o que fazer, também não tinham informação. E ontem, na hora que eu tava voltando para casa, eu vi uma cena assim que foi bem difícil. Tinha uma senhora com cadeira de roda na frente do prédio. Aqui, inclusive, tem muitos prédios, praticamente não se vê casas, né? E aí tinha alguns homens com essa senhora, eles estavam gritando na porta do prédio para ver se alguém abria a porta, porque a campainha não funcionava. E provavelmente eles também iam ter que carregar essa senhora até o apartamento dela, né? Aqui no prédio onde eu moro, por exemplo, tem pessoas que usam cadeira de roda, inclusive moram no 9º andar. Essas pessoas, por exemplo, se tivessem saído de casa ontem antes da luz acabar, elas provavelmente teriam dificuldade para entrar, né? Então, assim, é uma coisa bem difícil. Mas o que mais chama atenção é que algumas semanas atrás, alguns governos aqui da Europa pediram para a sua população fazer kits de emergência, né? Com água, enlatados e lanternas, tipo assim, como se fosse para a pessoa se preparar para alguma coisa que poderia acontecer no futuro. Só que ninguém explicou o porquê, meio que só falaram que talvez poderia acontecer alguma coisa, ficou um pouco esquisito isso, só que aí ontem a gente ficou sem luz aí durante boa parte do dia, então assim, um monte de gente foi para os mercados que estavam abertos, né? Um monte de gente comprando lanterna nos chineses, com medo de que alguma coisa de fato pudesse acontecer. Então ficou um ponto de interrogação na cabeça da população, né? O que será que o governo ele não está contando, né? Será que eles sabem de alguma coisa? Será que essa crise na energia realmente é coincidência ou é alguma coisa que já estava previsto? É um pouco esquisito, você concorda? Mas eu queria saber qual é a sua opinião, né? O que você pensa sobre isso? Será que o governo já sabia de alguma coisa? Será que eles estão escondendo alguma coisa? Conta aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui um vídeo sobre a Alemanha, caso você queira saber um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal para não perder os próximos. Um abraço e valeu!